Buenos días a todos. Antes de Bom dia comenzar, a quisiera todos. compartir con Antes ustedes de começar, unas breves gostaria de instrucciones compartilhar com sobre el vocês uso de la umas interpretación instruções sobre o uso simultánea da interpretação disponible simultânea durante este evento. disponível durante Las este evento. presentaciones se desarrollarán As en idioma apresentações español y se contaremos con desenvolverão no interpretación idioma simultánea espanhol al e inglés y teremos al portugués interpretação simultânea durante em toda la inglês e sesión. português Para durante toda a seleccionar el sessão. idioma de su Para preferencia, selecionar o idioma de diríjase al sua menú ubicado preferência, en la parte dirija-se ao inferior de su pantalla menu aí y na haga clic en parte el de icono baixo del da globo sua terráqueo. tela, Allí no ícone, encontrará las clique no opciones ícone disponibles: español, do globinho inglés y portugués. e aí podem Para escolher disfrutar de una a mejor calidad en interpretação su no idioma audio de y si sua elige escuchar preferência. la presentación en un idioma diferente al Se original, você le quiser recomendamos ouvir seleccionar no la idioma opción diferente ao Silenciar audio original, original. Esto você permitirá pode usar escuchar de a manera más opção clara y silenciar fluida. áudio original. Now I will repeat these instructions in English. To select your Uhum. preferred language, go to the menu at the bottom of your screen and click on the globe icon. You will then see the available language options: Spanish, English, and Pressione aí, Portuguese. vocês vão ver as Para better opções listening disponíveis no experience, the idioma video espanhol, shows in inglês e horizontally read in português. a language different from the Para original. melhor experiência e We para recommend ouvir, você selecting pode the mute selecionar original a audio opção option. silenciar o This áudio will provide a original. clearer listening experience. E Ahora, para dar isso inicio a vai nuestro dar uma programa, le doy la experiência mais palabra clara a para Janet ouvir. Gija, directora ejecutiva de FIFARMA, quien nos dará las palabras de bienvenida. Janete, a diretora executiva de Fifarma, vai dar as palavras de boas-vindas. Muy buenos días a Muito bom todos. dia a Gracias, todos. María Paula, por Obrigada, Maria estas Paula, pequeñas por estas instrucciones importantes para el pequenas desarrollo de instruções nuestro mais webinar. importantes para o Le desenvolvimento do quiero dar nosso hoy la webinário. bienvenida Eu a gostaria de todos dar los que as están boas-vindas a conectados todos al os que estão aqui lanzamiento de FIFARMA conectados Weight para o Indicator lançamento de 2026. FIFARMA Como Weight todos saben, Indicator este es nuestro estudio 2026. Como insignia vocês sabem, sobre esse é o nosso acceso a la estudo innovación insígnia en salud sobre o en acesso à América inovação Latina. em Yo soy saúde na Janet América Gija, soy la Latina. Eu sou vicepresidenta de Janete Dias, sou FIFARMA, a la diretora Federación executiva de Latinoamericana de la FIFARMA, Industria Federação Farmacéutica de Latino-Americana Investigación da y Indústria Desarrollo. Farmacêutica de Y a mí me Investigação e encanta contar Desenvolvimento. con este Eu gosto espacio y muito contar con todos de ustedes en este poder espacio en el contar día com de hoy, este porque espaço aquí vamos juntamente a com poder vocês ver no dia de hoje, en porque un por grado de aqui vamos detalle poder ver importante um los detalhe resultados importante, del que são os FIFARMA Weight resultados Indicator do FIFARMA 2026. Un estudio Weight que, como muchos Indicator de ustedes saben, 2026. Um estudo, hacemos como muitos ya, de lo hemos vocês hecho por sabem, varios años con IQVIA já para realizado medir los durante tiempos de vários anos para acceso medir os a tempos medicamentos de innovadores en la acesso región. a Lo que medicamentos. queremos es mostrar eh, los desafíos que se o enfrenta que en cada queremos país de aqui é la mostrar os región desafios precisamente para enfrentados em poder cada país acceder da al mejor região para tratamiento poder ter disponible en este acesso momento. a esse Y lo tratamento interesante es cómo ha disponível neste momento. evolucionado O importante el é Weight como tem Indicator. evoluído En o sus Weight primeras Indicator. ediciones solo mirábamos Nas suas 8 primeiras países y mirábamos solo edições, dos só áreas víamos terapéuticas. Mirábamos 8 países e oncología y 2 áreas especialidades. En terapêuticas, estas últimas oncologia e ediciones doenças pasamos a raras. 10 países Depois já y hoy passamos a vemos 10 países e 5 hoje áreas vemos terapéuticas. 5 Todo eso áreas lo verán en terapêuticas. Tudo detalle isso en vocês vão unos ver minutos. Y detalhadamente em además, alguns desde el año minutos. pasado E hemos há mais. incluido Desde o ano passado, nós incluímos adicional a nuestro um estudio y es adicional ao lo nosso que hemos estudo, querido que hacer en é este o que tiempo y es nós mirar las eh, causas de estos quisemos fazer retrasos nesse que vemos en tempo, la que é región olhar as y causas, os traços obviamente nessa entender un região. poco más en E, detalle por qué obviamente, se están poder dando entender um estos tiempos pouco mais y por que eso nos va a estão dar y nos acontecendo está dando esses información sobre tempos qué podemos hacer e y ver essa cómo podemos informação sobre o avanzar. que Yo podemos veo que esta es fazer e como podemos una avançar. Eu foto que acho nos que essa é muestra una realidad que que nos mostra uma ojalá entre todos realidade que abordemos y tratemos seria de bom dar que entre solución. todos pudéssemos Siempre digo y abordar siempre e insisto encontrar uma que solução. Sempre cuando vemos insisto em números y que estos quando datos, no estamos vemos hablando de números un e número esses cualquiera, dados, não estamos hablando de estamos vidas falando de um humanas, número de qualquer, estamos familias que falando se de ven vidas afectadas. Eso humanas, de nunca se debe famílias, olvidar. Hoy, que não Oscar Corrales esqueçamos les va a nunca presentar disso. los Hoje, detalles de este vamos estudio en apresentar esta os versión detalhes desse estudo 2026 nesta y nos versão ayudará a entender mucho más 2026 en detalle, e vai en nos efecto, lo ajudar a que decía, entender los muito mais datos de este foro. ¿Qué detalhadamente está pasando? ¿Cómo está porque pasando? o que ¿Cómo está estamos mejorando? passando, ¿O como está cómo no estamos acontecendo, mejorando? como estamos Muchos de ustedes lo melhorando conocen ou não porque estamos Oscar melhorando. ha Muitos hecho de esta vocês já presentación conhecem, por porque o Oscar varios já fez años essa y hemos apresentação contado con durante él muchas vários veces en anos e estos podemos encuentros. contar Oscar cuenta com con ele años de muitas experiencia en vezes consultoría estratégica é, para la durante industria muito tempo, e ele farmacéutica tem y mais de ciencias 10 de la anos de vida experiência y na actualmente indústria se desempeña farmacêutica e como ciência da associate vida, e principal atualmente en ele se IQVIA, desempenha donde como lidera varios proyectos de assessor, onde consultoría lidera estratégica global enfocados en valor y vários acceso, estrategias de precios, optimización de estratégias evidencia y e acesso, planificación del lanzamiento. evidência, Y qualificação de después de la lançamento. presentación E de depois da Oscar, que apresentação seguramente do nos vamos a Oscar, disfrutar mucho, vamos a vamos tener com certeza a aproveitar Víctor muito. Nascimento, perdóname Vamos Víctor, ter o Vitor co-coach del Nascimento, Grupo de Acceso de FIFARMA y director co-coach senior de do grupo acceso FIFARMA, avanzado para Johnson Johnson, para
Ensina Y de nos va a acesso ao ayudar a mercado presentar a para todos Johnson nuestros Johnson e ele panelistas vai y a nos moderar apresentar el também panel que hemos preparado. os Porque creo nossos que a todos palestrantes hay que ponerle también e conversación, também vai poder ajudar a moderar, porque desmenuzar un aqui vamos poco precisar estos conversar datos y poder e dar comentarios y poder dar desmenuzar caminos tudo e hacia poder adelante dar en temas que comentários debemos trabajar. e
tratar todos os temas que devemos tratar aqui. Eu insisto, antes de concluir, que não esqueçamos que depois de cada cifra, de cada indicador, há uma família, uma pessoa, uma história que precisamos ouvir. Não esqueçam o que há de trás de cada cifra dessa. Essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Sem maiores preâmbulos, eu passo a palavra ao Oscar para que ele inicie a sua apresentação. Oscar, por favor. Muito obrigada, Janete e Vifarma, por este espaço. Eu vou compartilhar a minha tela um segundo e podemos começar. E como já a Janete mencionou, hoje eu vou apresentar aqui um foco de como se vê esse acesso na América Latina. Essa foto para que vocês tenham uma ideia do que há de trás de tudo isso. E dentro desta foto, isso tem 12 anos de inovação. Estamos falando de medicamentos inovadores lançados em mercados globais, e o que queremos ver é como isso se traduz, como se traduz esse lançamento aqui na nossa região da América Latina. Eu estou aqui no México, já levo 10 anos aqui no México, eu sou australiano. Desculpa se escapa um pouco a minha parte australiana. Estamos falando de 1.443 moléculas lançadas entre 2014 e 2025. Estamos abrangendo já 10 países na América Latina, visando já o número 11 para o ano que vem, e isto abrange aproximadamente 80% das novas substâncias ativas lançadas nos últimos anos nos mercados globais. E aqui vocês podem ver. Nós realizamos esse estudo com base aqui nas nossas auditorias, com dados também de IQVIA, com dados farmacêuticos como Interpharma, a Fidro, a MIF, etc., e também com laboratórios fazendo uma validação adicional para que possamos ter um estudo mais robusto. Também incluímos neste ano entrevistas no setor público com ex-ministros de saúde para uma perspectiva adicional para o estudo. E sem muito mais, eu vou entrar nos resultados, e uma temática que ouvimos com consistência é essa perspectiva que vemos no dia de hoje vai destacar muitos desafios na região. Porém, é uma perspectiva otimista ainda, porque o que medimos no estudo é um acesso declarado no papel, em muitos casos. Nós sabemos que, muito mais além disso, o acesso e os desafios adicionais enfrentados por um paciente para ter acesso a um novo tratamento ainda continuam. Há desafios enquanto ao custo, enquanto à disponibilidade na farmácia, em ter acesso ao médico, e esses desafios se intensificam no contexto rural. Então, esta é uma perspectiva, mais além disso, e da realidade enfrentada pelos pacientes, isso pode ser ainda muito maior. Então, eu os convido a refletir sobre essa pergunta: como podemos melhorar a saúde? Quais são essas áreas? Muitos de nós que praticamos aqui nas indústrias, que trabalhamos no setor da saúde, dentro do nosso contexto, tentamos aperfeiçoar e ver como podemos melhorar a saúde do paciente, como posso melhorar a minha saúde, a saúde dos pacientes, o acesso aos medicamentos, como posso desenvolver novos medicamentos. E aqui vamos estar explorando isso e estes acessos. Sabemos, eu vou passar aqui alguns desses slides, aqui muito brevemente. Eu os convido a visitar as minhas redes sociais e a página da Vifarma para baixar esse repórter completo e poder ver essa informação com muita calma depois de ver a apresentação. Mas reconhecemos que a carga de doença está mudando. O que há 30, 40, 50 anos atrás estava representando a maior carga, em muitos países eram doenças infecciosas. Hoje,
Isso já diminuiu bastante. Estamos vendo que isso está baixando com a inovação dos medicamentos, implementação dos programas. E hoje em dia vemos essa parte aqui com essas doenças não transferíveis, não comunicáveis. E para 2050, se projeta que esse padrão vai continuar e que muitas das mesmas enfermidades, doenças que são apresentadas hoje como uma doença que representam a maior carga, apesar de que tratamentos estão constantemente sendo desenvolvidos para poder tratar essas condições. Então, vemos aqui uma tendência na América Latina, o que é bem representado aqui que vocês veem representado aqui nessas barras, são as moléculas, são os medicamentos lançados de maneira global, versus os que estão em algum país na América Latina. E vemos uma tendência muito clara. Vemos as barras azuis, que são essa América Latina que vai baixando. Num relatório mais recente, se diz que no mercado global vemos um aumento. Então, mais medicamentos estão sendo desenvolvidos e lançados aos mercados globais, mas, porém, vemos muito menos isso refletido aqui no entorno da América Latina, que sejam aprovados. Isso como o primeiro passo para o acesso. Então, essa tendência é mais desafiante quando falamos de moléculas mais complexas. Um medicamento para um paciente, hoje em dia, muitas vezes as tecnologias são mais complicadas, mas ainda podem ser maiores. Vemos uma tendência maior a uma complicação de medicamentos de 2020 em adiante, comparado entre 2014 para 2019. Então, essa complexidade não só traduz o desenvolvimento, também se traduz aos desafios, aos passos adicionais que possam somar processos de avaliação da tecnologia nos sistemas de saúde. Então, se há mais medicamentos e são mais complexos, também os desafios serão maiores e teremos que agir hoje para poder adaptar-nos melhor, melhorar processos e colaborar para encontrar soluções que nos conduzam a um acesso mais sustentável na região. Então, a carga de doenças tem evoluído, mas pensamos que deve manter essas doenças. Essas que representam maior carga serão maiores em 2050. Há medicamentos para tratá-los, mas ainda não estão chegando. Então, a tendência será mais medicamentos, mais complexos, mas o acesso, como está no dia de hoje. Isso satisfaz as necessidades futuras ou estamos ficando com um sistema atrasado? Então, na região, reconhecemos que há muitos diferentes sistemas de saúde, cada um único. Então, através da nossa metodologia, desenvolvemos uma maneira de comparar, na medida do possível, desenvolvemos uma definição local em cada país é único. E em cada país, o que significa disponibilidade de medicamentos. E os homologamos e harmonizamos para poder fazer algumas comparações da maneira mais prática possível. Então, são 5 categorias, 5 cores que vamos ver ao longo da apresentação. Vermelho escuro, vermelho claro, aquele cinza, aquele não aprovado, significa que aquele medicamento não tem registro para ser comercializado no país. O vermelho claro significa que está aprovado pela agência de regulação, mas ainda não tem disponibilidade nem no setor privado, nem no setor público. A categoria zebra são linhas brancas e negras, significa que o medicamento tem acesso, mas é exclusivo para o setor privado. O setor privado e a maioria da população
não têm acesso. Agora, o amarelo e verde significam algum grau de acesso no setor público. Amarelo significa que esse acesso está limitado em alguns setores ou em alguma parte das indicações terapêuticas que estão limitadas. Então, não todos os pacientes que puderam ter acesso ao medicamento não têm esse acesso. Verde significa que dá uma decisão de reembolso para a população mais velha no país. Então, o que estamos medindo aqui, através dessas categorias, qual é o índice de disponibilidade, que tão ampla é a disponibilidade para um medicamento, quanto tempo demora em chegar a esse nível de disponibilidade, como tem evoluído durante o tempo e como vão melhorando ano a ano, como vai mudando a nossa foto ano após ano. Então, a um alto nível na América Latina, vemos de 447 moléculas que estão nesse estudo, aproximadamente 60% já tem aprovação em pelo menos um país na região. Pelo menos em um país, pode ser mais, mas em muitos casos significa exclusivamente um ou dois países com aprovação. E isso como primeiro passo ao acesso. Aproximadamente 49% conta com a disponibilidade, já seja privada ou pública. E 33 ou 34% contam com disponibilidade para o setor público em pelo menos um país. Uma terceira parte de medicamentos inovadores se traduz em um grau de acesso em pelo menos um país na América Latina. Que existem dentro da região. Reconhecemos que um dos fatores principais é trazer essa inovação e poder outorgar algum grau de acesso para o país é o investimento público. Investimento público em saúde e em farmacêutica e medicamentos. E na América Latina, o investimento total, em média, pública em saúde é por debaixo dessa carga. OECD, de aproximadamente 2%. É um atraso importante. E se não existe esse investimento em saúde, vamos ver resultado. Quando vemos o investimento em novos medicamentos que representam uma das armas principais contra a carga de doença contra doença para pacientes, vemos também um atraso ainda mais importante. Está por menos da metade do que vemos no país com o OECD, com uma amostra similar dessas moléculas que já vimos. Temos diferenças por país em como se traduz esse gasto em medicamentos, porém, só contamos com um país que está aqui ligeiramente acima da média da OECD. E a maioria dos países estão muito por baixo. Então, temos um desafio importante que é o investimento e vai ser um dos desafios principais. Mas, então, o que temos como uma temática repetida com o setor público é que a saúde não parece ser uma prioridade. Parece mais uma carga, uma despesa, e não como um investimento. E então, não vemos o potencial que tem para aprovação e o benefício na economia, nos levando a um pouco nível de investimento nesses aspectos. Isto pode se ver claramente. E quando vemos o nível de acesso para novas medicações, vemos esse resultado.
vemos que, em comparação com a regional, quando mencionamos que 33% das moléculas têm acesso pelo menos em um dos países, aqui vemos que temos diferenças importantes entre países. Tem alguns países, como podemos ver, Argentina, Brasil, México e Chile, principalmente, tem uma grande dependência do sistema privado para gerar um grau de acesso a medicações inovadoras, enquanto que no setor público é cerca da metade do país, dos medicamentos no país que tem acesso. Temos diferenças entre o Peru e a Colômbia, onde a maior parte de acesso está no setor público, que é uma tendência positiva. No entanto, menos medicações têm acesso e muitas delas têm acesso limitado, quer dizer que não é para toda a população que poderia tirar proveito desse tratamento. E a terceira parte que também é importante salientar, vocês podem ver aqui em cada barra de cada país um ponto vermelho com um número. Esse ponto vermelho representa as medicações que estão aprovadas por comercialização pela agência regulatória. Quer dizer, podem ser escolhidos para outorgar depois o acesso, mas o que acontece em países é que há grandes diferenças entre os que estão aprovados e os que têm algum grau de acesso, como podemos ver claramente, por exemplo, no Brasil, onde temos um número de 219 de moléculas aprovadas, mas uma grande diferença com os que têm acesso e os aprovados. Essas são algumas das tendências que podemos observar na América Latina. Se continuamos analisando, vemos diferenças importantes por área terapêutica. Nem todas as áreas terapêuticas são tratadas do mesmo jeito e todas têm diferentes desafios na hora de serem escolhidas para o acesso. Aqui na parte de cima temos uma seta que tem os números. Isso representa a carga de doença para doenças sob essa categoria. E de esquerda a direita estamos medindo e organizando por maior carga. E podemos ver que a metabólica e oncologia, onde temos mais carga de saúde e de doença e também mais oportunidade com novas medicações para reduzir essa carga de doença e gerar mais possibilidade e potencial de retorno nesse investimento em medicações, tem um grau de acesso um pouco acima de outras áreas terapêuticas, como doenças autoimunes ou sistema nervoso central neurológico, mas ainda aproximadamente 50 a 60%, e essa é a perspectiva mais otimista, porque isto representa pelo menos um país na América Latina e não mostra as moléculas não aprovadas. Portanto, onde temos mais oportunidades, podemos ver um pouco mais de acesso, pelo menos em um país da região, mas ainda temos muitas oportunidades para incluirmos novas tecnologias para abordar essa carga de doença. Isso é mais desafiador quando temos doenças órfãs, que poderiam ser em condições variadas, diferentes tipos de doenças, mas com populações muito pequenas. E ainda temos mais desafios nessas áreas, também em autoimunes e em sistema nervoso central. Quando vemos a despesa nestas áreas, temos também uma deficiência muito importante em comparação com o OECD, na área que representa a maior carga de doença, que é cardiometabólico. Então, no investimento em novas medicações para doenças cardiometabólicas, vemos menos da metade do que investimos em novas medicações nesses países desenvolvidos do mundo. Enquanto que em outras áreas terapêuticas, como oncologia, a diferença é menor, mas mesmo assim, tem muitas oportunidades para incluir novas tecnologias que tenham um grande potencial para aliviar essa carga da doença e
ajudar na mudança da vida dos pacientes. Portanto, quando o investimento não é suficiente, também se torna ineficiente. E essa é uma das coisas que são resultados do pouco investimento e tudo isso nos leva à ineficiência. Uma das áreas que gostaríamos de explorar agora é o tempo de acesso, quando se alonga esse investimento e tudo isso tem resultados na vida do paciente. E o processo parece ser menos transparente e menos previsível, causando também um impacto importante nos laboratórios que estão desenvolvendo e procurando essa comercialização nos países. Na América Latina, vemos uma média para acesso, o tempo em que uma medicação é lançada em mercados globais e quando o vemos com algum grau de acesso aqui do setor público na América Latina. São 70 meses, em média. Tudo isso se divide em tema de aprovação, são, em média, 37 meses, quer dizer, um pouco mais de 3 anos, e tempo para disponibilidade ou uma decisão de reembolso de cobertura de 33 meses, um pouco menos de 3 anos. Portanto, quando vemos isto em comparação com o ano passado, que temos essa tabela que aparece do lado direito, vemos que a maioria dos tempos estão aumentando. Tempos de aprovação em alguns países, vimos melhoras, quer dizer, o processo de avaliação, em muitos casos, está começando a melhorar, mas o tempo para chegar ao acesso ainda está estagnado ou piorando também, o que aumenta mais esse tempo. Portanto, o maior obstáculo para chegar ao acesso hoje em dia está empurrando para o lado de acesso e reembolso e está mudando de aprovação e está mais focado nessa parte do processo. Alguns dos desafios que identificamos, além do pouco investimento que se torna ineficiente, e tenho alguns gráficos que vão demonstrar um pouco isto. Algumas das áreas onde vemos mais desafio e que já ouvimos ao longo dessa pesquisa são a capacidade institucional. Muitas vezes os processos se tornam burocráticos e muitas vezes não temos suficiente talento humano para levar a cabo esses processos em forma e no tempo como está declarado. Então, a capacidade institucional é uma área que devemos reforçar. Em segundo lugar, e isto também pode levar a ferramentas de inteligência artificial e muitas outras formas que existem hoje em dia. Há muitas formas para melhorar isso e também há muito talento humano de excelente qualidade na região que devem ter a oportunidade de trabalhar nessas áreas. A segunda parte é consistência e coordenação. Às vezes, a falta de transparência, de formalidade nos processos, e então são menos previsíveis e mais difíceis de receberem um investimento para esses processos, acesso a medicamentos, e essa é uma limitação importante para que as novas medicações possam ser lançadas nos países. E tudo isso se reflete em muitas áreas do setor. Portanto, é necessário colaboração, transparência, que seriam soluções para esse segundo desafio, onde deveríamos focar muitos esforços. E a terceira parte é competitividade. Hoje em dia, temos uma grande oportunidade. Os Estados Unidos, nos últimos 2 anos, esteve focando em países em desenvolvimento através de diferentes apólices relacionadas com preços de medicações, procurando mais equidade nos preços. Essa é uma grande oportunidade para que na América Latina o nível de competitividade, que tenhamos investimento e aproveitemos essa oportunidade para melhorar nosso nível de competitividade para este setor estratégico
para atrair trials e também para gerar acesso e obter o benefício desse investimento em novas medicações na região. O que temos ouvido como outra temática repetida é que muitas vezes é um grande problema. É uma questão das pessoas, não há suficientes incentivos para que o talento que temos se mantenha. Há muitas pessoas capazes, mas também há muitas outras boas oportunidades. Como podemos fazer para que isto possa ser mais atraente, para que tenhamos impacto na região? Com mais investimento, muitos desses aspectos vão melhorar, não é? Já mencionei que eu ia mostrar alguns dados relacionados com as ineficiências que podemos observar no sistema. Não é? Um deles é esse gráfico daqui. Tem muita informação, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas basicamente aqui vemos o ano de lançamento da medicação. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver medicações que têm mais tempo no mercado, que estão perto do seu fim, do seu ciclo de vida, antes de chegar à patente, não é? Então, 2014, 2015, 2016 são medicações que têm 10, 11, 12 anos disponíveis, e essas medicações, vemos que apenas 60% em média têm algum grau de acesso em algum dos países da América Latina, depois de 10, 11, 12 anos. Portanto, isso pode mostrar que temos um teto, até onde podemos chegar. Aqui não estamos falando do tempo, estamos falando mais da capacidade do sistema para incorporarem essas tecnologias. À medida que vamos migrando a novas medicações, que será 2017, 2018, 2019, que são medicações que têm bastante tempo, que já passaram, em média, pelo tempo de disponibilidade, vemos que esse 60% vai se reduzindo. 60% no setor público vai se reduzindo a 50%. Na parte vermelha, que vocês podem ver na parte superior, aumenta. Vemos mais moléculas que não têm ainda aprovação, que não têm nenhum grau de acesso na região. E quando vamos aos mais novos, de 2020 para frente, podemos observar que a parte vermelha, que representa não aprovadas ou aprovadas não disponíveis, aumenta significativamente. E a parte de acesso, que é amarelo, vai se reduzindo drasticamente também. Portanto, não estamos falando de uma questão de tempo, mas também vemos aqui medicações de uma geração anterior que estão sendo incorporadas apenas. São medicações antigas que se incorporaram ao sistema. E isso é uma despesa ineficiente, porque se não temos isso, não vamos ter competitividade e os pacientes não vão ter esses benefícios. Esse é o primeiro aspecto. E também temos outro aspecto, que é a despesa pública, o gasto público, que em muitas medicações que não tem uma decisão de reembolso. Isso quer dizer que temos diferentes processos administrativos, legais, para ter acesso a essas medicações, porque a necessidade é muita, mas o acesso não existe. E vemos aqui em países como a Argentina, o Brasil, vemos uma despesa muito alta, e no Chile também, uma despesa muito alta em medicações que somente estão disponíveis no setor privado. Isso quer dizer que o gasto público é ineficiente porque não é negociado e não é uma decisão de acesso, mas tem um gasto público importante em medicações que não têm essa decisão. Isso quer dizer que essa despesa não é a mais eficiente, mas mesmo assim estão dando acesso porque a necessidade existe. Portanto, tudo isso tem a ver com um investimento que deve ser melhorado e que representam grandes oportunidades para os ministérios da saúde e para os governos da região. E algumas últimas reflexões antes de encerrar. Estas tecnologias que, como mencionei, são incorporadas, são da geração passada ou são mais antigos, não é?
tem uma saturação e tem um atraso nesses processos de avaliação de novas medicações. Portanto, temos uma fila e é importante reconhecer a realidade para que possamos melhorar e trabalhar para um acesso e um melhor futuro. Vemos as projeções com IHN que temos diferentes cenários projetados para o futuro. Temos uma despesa catastrófica, um cenário onde o investimento é maior justamente pela necessidade e pela carga da doença que não está controlada. E tem alguns cenários mais moderados, onde a despesa vai aumentando progressivamente junto com a economia e com investimento na área de saúde. E também tem outros cenários também. E estamos em um momento crítico para decidir e definir como vamos utilizar, como vamos investir para melhorar nosso cenário no futuro e para a população futura também. Mencionei algumas mudanças políticas e algumas oportunidades em alguma diapositiva anterior, e o que podemos observar como última métrica são mudanças em direção à mudança, inovação e investimento em tecnologia. Nos últimos 3 anos, vimos melhorias na América Latina em relação a investimento. Mas isso representa simplesmente uma base relativamente baixa, sobre a qual a gente está melhorando, mas estamos dando passos para melhorar, que é uma tendência positiva que deveria continuar. Quanto a acesso, temos uma tendência em aumento semelhante à tendência que observamos nos últimos 2 ou 3 anos. Vemos 7% de moléculas que melhoraram no acesso em comparação com o ano passado, com a foto que tiramos no ano passado. E esse 7% representa novas aprovações e moléculas que estão aprovadas e tiveram algum grau de acesso. A maioria é um passo de 40% ou 50% que são de novas aprovações, e o outro 50% são melhorias em acesso. Principalmente no setor privado e depois público, ou com acesso no privado. Portanto, temos esse paradigma de problemas no acesso, que são melhorias incrementais, mas para chegar a isto no futuro, com um acesso sustentável, um futuro onde o investimento em saúde possa mostrar o retorno em relação ao investimento, devemos ver uma melhoria mais acelerada, ok? Isto precisa de uma reavaliação das prioridades das tecnologias de investimento e desses mecanismos para que possamos fazer que esse investimento seja efetivo. Precisa de colaboração, integração com novas tecnologias e planejamento, indo oportunidades, mas é necessário que tenhamos um pensamento e um planejamento estratégico para fazer isto com outros atores da indústria. E acho que daqui vamos passar justamente ao diálogo com toda esta intenção. Mas gostaria de resumir. Olha, a inovação está aumentando, a carga de doença está aumentando também, mas se mantém relativamente constante em termos de caráter. Quais são as doenças? E temos muitas oportunidades, temos mais tecnologias, mais complexas, mas temos muitas possibilidades para os pacientes. O obstáculo está no acesso na região a essas tecnologias. Algumas das causas raízes incluem o investimento e a ineficiência desse mesmo investimento em novas tecnologias. E temos grandes oportunidades hoje em dia, considerando a situação geopolítica e também novas tecnologias que existem, além de tecnologias de saúde, como inteligência artificial, dados, para aumentar a transparência, a colaboração, para ir melhorando esse cenário no futuro. Muito obrigado. Ahí eran las redes, la página de FIFarma, para ler el reporte completo, porque hay mucha E más podemos ver o relatório completo que Muchas gracias. estamos simplesmente vendo superficialmente hoje. Muito obrigado.
Perfecto, muchas gracias, Oscar. Muito Bienvenidos obrigada, todos a Oscar. esta Sejam segunda bem-vindos etapa todos del a esta debate. segunda etapa do debate. Buen día. Bom Quería dia. Eu primero gostaria, agradecer primeiramente, de agradecer forma oficial, Oscar, y de también a maneira Cuba por oficial, Oscar, e agrandarnos en términos de também comprensión de la complejidad que por es el tema de acceso en Latinoamérica. Mucho engrandecer esse nível de pudimos compreensão comprender aqui no na América, solamente de impactam la de algum modo innovación médica, pero los factores que no ojalá setor estas médico, mas esses discusiones y fatores debates que ayuden, façam que com que generen algún nivel de emoción essas y discussões avance. e debatem Janet nos presentó en gerem el mais comienzo algo muy importante. Por detrás esclarecimento. de cada uno de estos números, Detrás indicadores, tenemos de cada um personas, desses indicadores, pacientes, temos historias, pessoas, pacientes, como también falou a retos Janete, administrativos de e los também países, muchos desafios retos administrativos nos países, de muitos plata, de desafios budget, de enquanto ao financiación que dinheiro, podemos ao enfrentar como sociedad, financiamento, y a cuanto más financiação. informados, E seguramente más enquanto mais eficientes informados estivermos, estaremos mais en avanzar eficiente esto en el futuro. estaremos no Estos avanço resultados que acabamos de rumo ao revisar nos futuro. muestran que aunque la Isso región nos mostram, esses ha dados nos avanzado en mostram algunos que a região frentes, tem persisten avançado em desafíos algumas importantes, frentes ¿no? e Para persistem garantizar que la ainda innovación desafios llegue de importantes para manera garantir que a oportuna inovação chegue y de también maneira efectiva a estos oportuna e pacientes en também Latinoamérica. efetiva a A estes pacientes na continuación, América Latina. nosotros A vamos a dar seguir, paso entonces a un panel vamos en donde vamos a passar para um discutir esto con painel onde algunos vamos invitados discutir isso en un com poquito alguns más de convidados profundidad y también para de expandir maneira mais perspectivas. La aprofundada idea es e poder também vamos ver agregar, outras traer perspectivas. A ideia é visiones. poder Como pudimos ver este día, adicionar, tenemos 10 trazer distintos algumas países y visões, como múltiples já sistemas vimos de desses salud, diferentes opiniones de países, ministros enquanto de aos salud, y cuanto más sistemas de personas y saúde, e perspectivas quanto mais podemos pessoas e abarcar, perspectivas incorporar, podemos abranger seguramente e incorporar, más soluciones seremos capaces de com pensar como certeza sociedad para seguir chegaremos avanzando. a Mi mais nombre es soluções Víctor Maciel, como yo soy el sociedade. co-chair del grupo de Velox Aqui, o Innovation de grupo de FIFARMA, y Bela estaré acá Innovation de Pharma acompañando este debate y vai ofreciendo estar otras aqui perspectivas acompanhando este también en debate, esta oferecendo discusión. perspectivas Vamos nessa entonces a discussão. Então, invitar a este vamos panel que falar, nos vamos acompañe convidar então para este Alejandra painel Toro, a que nos doctor acompanha Arnaldo Alejandra Marín Toro, y doutor Arnaldo doctora Marim e Astrid doutora Salcedo. Astrid Yo Salcedo. voy a hacer una pequeña Eu descripción vou de los fazer uma currículos de cada pequena uno de descrição ellos. dos Muchas gracias currículos por de cada um. unirse a Muito nosotros obrigada por unir-se a en nós este debate y en esta neste discusión. debate e Y nesta enseguida discussão. yo brindaría a ustedes con algunas E preguntas para que podamos depois eu expandir vou a la oferecer discusión. a ¿Ok? vou Alejandra fazer Toro vocês es una algumas líder perguntas. colombiana, fundadora de la Alejandra Corporación Torre, Luz a líder Rosa, colombiana, organización fundadora da dedicada al Corporação Luz acompañamiento de Rosa, pacientes con corporação cáncer y la dedicada promoción de ao mejores acompanhamento condiciones de de atención pacientes com oncológica câncer, en Colombia. oferecendo melhores atenções Cuenta con amplia oncológicas na Colômbia. experiencia en la Tem uma defensa ampla de los experiência derechos de na los defesa pacientes, dos direitos dos participando en pacientes, espacios nacionales e participando em espaços internacionales para nacionais e visibilizar internacionais las barreras para a de acceso, la visualização das importancia del barreiras de diagnóstico acesso, temprano y la importância necesidad de de um garantizar diagnóstico tratamientos precoce e necessidade oportunos. de garantir Es tratamentos cofundadora de oportunos. Nodo Ela é Rosa, una cofundadora iniciativa regional que articula com uma organizaciones de iniciativa pacientes en regional Latinoamérica para para os impulsionar la pacientes, a atenção innovación dos pacientes na terapéutica y América fortalecer el Latina, apoyo a los impulsionando o pacientes con cáncer. Su fortalecimento, o apoio aos trabajo pacientes se com ha câncer. O seu enfocado en la trabalho educación, está la focado na prevención y la educação, a construcción de prevenção sistemas de e na salud construção de más sistemas de centrados en las saúde necesidades de los mais pacientes. concentrados na Bienvenida, muchas necessidade dos gracias, países. Alejandra. Bem-vinda, muito El obrigada, doctor Alejandra. Arnaldo O Marín doutor Arnaldo es Marim médico cirujano, é médico especializado en oncología médica con enfoque especializado en em cáncer de oncologia mama y médica medicina com de foco em precisión. câncer de mama. Actualmente se desempeña como Atualmente oncólogo se clínico en la desempenha como clínica MEDS. oncólogo Además, es clínico. profesor asistente a la Também é Universidad de professor Chile assistente y na director Universidade do regional Chile, para diretor Latinoamérica regional para a de América IA y Latina Salud en de IA MIT e General Saúde. Clinic. Su trayectoria incluye formación Sua en trajetória instituciones de inclui formação prestigio em internacional como instituições, Hospital Clinic instituições de de prestígio Barcelona, internacional Houston como Methodist Hospital Clínica de Hospital y Barcelona programa conjunto de FDA e AACR, programa combinando experiencia FDA, clínica, combinando investigación e experiência clínica, innovación investigação, en inteligencia inovação artificial e inteligência aplicada a artificial la oncología. aplicada Bienvenida, à muchas oncologia. gracias. Sejam todos bem-vindos, muito Por final, obrigada. la doctora Astrid Salcedo Finalmente, a es médica doutora Astrid egresa de la Salcedo, Universidad ela é médica egressada, Michoacana de San Nicolás de egressa da Obando, especialista en Universidade, medicina interna especialista en em la Universidad medicina Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctora interna Astrid. da Bienvenida Universidade también a Autônoma do nuestro México. debate. Muito obrigada, Voy a doutora empezar Astrid. con Seja Alejandra bem-vinda. a Vou traer começar una com a primera Alejandra a pregunta trazer para que nos traiga fazendo su uma primeira perspectiva. pergunta Uno de los para que ela mensajes nos clave del fale estudio sobre a sua es la importancia del perspectiva. acceso oportuno.
desde su a importância experiencia do trabajando acesso con oportuno, pacientes desde a sua experiência oncológicos, trabalhando com ¿qué pacientes impacto tiene el oncológicos, qual é retraso o en el impacto diagnóstico que o y en el atraso inicio del no tratamiento diagnóstico sobre tem la vida de para o los início do pacientes y sus tratamento na familias? vida dos pacientes Bueno, e muchísimas suas gracias por esta famílias. Muito invitación. obrigada por este A Janet y a convite, todo su equipo, mi a Janete e a toda essa agradecimiento equipe, o siempre meu por agradecimento tener en cuenta a la sempre sociedad civil y a los por pacientes. levar em Creo conta sempre a que el sociedade civil e os diagnóstico pacientes. oportuno Eu es acho que o vital, diagnóstico pero el oportuno é acceso vital, oportuno mas o es acesso aún más oportuno vital, é ainda porque mais tener un vital, diagnóstico porque cuando una paciente ter um llega a tiempo diagnóstico com uma y se paciente chega a atrasa tempo en acceder a e un se tratamiento, atrasa no pierde acesso todo lo que ganó ao llegando a tratamento, tiempo perde para tudo o que ganhou empezar un chegando a tratamiento. tempo para Entonces, começar um cuando tratamento. en mi Então, país una quando paciente no llega meu a tiempo país en um un estadio paciente chega a 1 tempo o 2 num A, estágio pero se 1, no demora nível 6 o 1, 7 meses mas demora acceder 6 ou a su 7 meses em tratamiento, ter acesso pues ao ya la enfermedad tratamento, avanzó então a un a doença estadio já que avançou ya a um todas estágio esas que posibilidades todas essas terapéuticas no van a possibilidades ser las terapêuticas mismas. já não vão ser Entonces, as en Colombia mesmas. estamos Então, na Colômbia, muy enfocados nós a que estamos tengamos muito diagnósticos concentrados oportunos y correctos, em porque ahora hay que obter tener diagnósticos diagnósticos oportunos e oportunos y corretos. correctos, Agora pero que temos que el ter tiempo diagnósticos oportunos e corretos, para mas esse iniciar tempo el para tratamiento es iniciar o vital, tratamento que no é puede vital. pasar más E de não pode 30 días passar para mais de iniciar un 30 dias tratamiento, para que iniciar no um haya tratamento. interrupciones en los Que não haja tratamientos es vital, interrupção nesses porque si una tratamentos paciente é tiene un vital, é protocolo de atención fundamental, en su porque tratamiento um cada 21 protocolo de días y se lo atenção ponen cada 3 meses y de um después vuelve y se lo paciente no ponen y tratamento después se para demora cada otros tres 20 meses en la dias tercera e depois quimioterapia, pues no va a tener passa la 3 meses adherencia para para poder ter a salir outra avante de esta quimioterapia, não vai enfermedad. ter a mesma Yo siempre he aderência para dicho que avançar yo na soy el recuperação, resultado más para a cura dessa exacto y doença. Então, eu perfecto acho de que o Dios, resultado mais exato porque e perfeito llevo de 20 Deus, años en eu remisión levo 20 anos de em cáncer de remissão mama y no de en un câncer de estadio tan mama e temprano, não no estadio estágio tão 2B, precoce, no donde estágio todo fue tan 2B, exacto y onde tudo foi perfecto tão en mi exato e línea de journey perfeito na que linha de estoy aquí Journey, gracias a que eu Dios estou y a aqui la graças a excelencia Deus de los e à médicos excelência dos tratantes, a la médicos excelencia tratantes e à de excelência un, de un, de una salud que de uma puedo saúde acceder a ella a y que qual todos posso mis ter tiempos fueron acesso perfectos e que para todos os poder tener tempos un foram resultado perfeitos para maravilloso. poder Hacer obter las um cosas resultado bien maravilhoso, desde el fazer as inicio coisas bem es el desde o éxito de un início. paciente oncológico. El tiempo É o, es é vital o y es oro en un êxito de um paciente paciente oncológico. oncológico. O Y tempo ahora, é vital, o tempo é y ahora ouro tenemos para um 1000 paciente oncológico. herramientas Agora que temos pueden muitas acompañar un ferramentas que diagnóstico podem para acompanhar um acceder a los diagnóstico tratamientos para indicados y poder ter acesso aos personalizados tratamentos para que el indicados e paciente tenga personalizados mayor para que o sobrevida paciente libre de progresión. tenha Para mí uma el maior. acceso es vital, Para mim, es o acesso é importantísimo en un fundamental, paciente é muito y marca la importante no diferencia paciente e entre la marca vida e y la faz a muerte. diferença entre a vida e a morte. Muchas gracias. Muito Seguramente, obrigada, yo creo que com no solamente certeza. viene de tu Eu propia acho que não experiencia, pero somente de seguir vem da muchos sua pacientes experiência, mas y ver que de esto muitos en pacientes realidad e es lo ver que más isso importante, ¿no? Tener este é acceso importante, a la tecnología o la solución que esse el paciente acesso necesita. à Desde tecnologia esta e a atenção perspectiva, necessitada pelo danos un paciente. poquito Desde essa más de visión perspectiva, sobre cuáles fale-nos son um o pouco lo que mais tú sobre a sua consideras que visão, son actualmente los sobre o que você principales considera que retos são del atualmente os sistema de principais salud desafios do sistema de colombiano saúde para colombiano garantizar este para acceso garantir oportuno a este las acesso terapias oportuno oncológicas às innovadoras. terapias oncológicas. Mira, yo soy una abanderada de la Ora, eu innovación sou uma terapéutica y bandeirada da diagnóstica inovação porque terapêutica e creo que diagnóstica, ahí porque está eu acredito que el aí éxito é de onde poder está disminuir los costos en los sistemas de o salud êxito y de poder poder diminuir os custos em aumentar la saúde e poder posibilidad de los aumentar a pacientes. possibilidade dos Creo pacientes. firmemente en eso, pero Acredito firmemente desafortunadamente en nisso, mi mas país infelizmente no meu el país, desconocimiento o para desconhecimento, a navegar falta de en los conhecimento diferentes sistemas de para salud navegar es nos enorme. diferentes Los sistemas de pacientes saúde cuando é los enorme. diagnostican con una Quando os enfermedad pacientes são ni siquiera diagnosticados saben com uma cómo doença, nem iniciar sequer su sabem como proceso iniciar y o eso seu se demora processo. muchísimo. E isto Las demora trabas muito. administrativas son As enormes travas, porque as la barreiras fragmentación del administrativas são sistema de enormes, salud en porque o Colombia sistema de es muy saúde na grande Colômbia y muy grave é muito grande. As porque faltas são muito no está grandes e muito todo en un graves, centro porque não está de tudo referencia o num só centro especializado de o de referência excelencia donde especializado el ou de paciente se puede excelência, hacer todo onde o su paciente pode tratamiento, fazer todo o sino que seu lo mandan de un tratamento. lado a Assim otro que y pierden mandam esse muchísimo paciente de um tiempo lado para o mientras se outro, hacen unos e isso exámenes, faz com que se mientras perda muito, le se perca autorizan otro muito examen, tempo, mientras le autorizan la onde se quimio. faz o exame, Entonces, un perde tempo paciente enquanto puede se
faz outro exame, muchísimo tiempo en entre esta a quimioterapia e tramitología. o paciente Y perde además muito tempo tenemos com una todos esses geografía trâmites. E enorme temos y também
tem uma geografia enorme e Entonces, en las diversa. grandes Então, capitales nas tenemos grandes una capitais, capacidad temos uma muchísimo mejor capacidade para muito atender a estos melhor pacientes. para poder Pero cuando atender estos estes pacientes pacientes, mas viven quando estes pacientes en zonas vivem apartadas y em rurales, zonas pues se demoran distantes, muchísimo zonas para poder rurais, acceder a los tratamientos. No a todos demora é tenemos esa grande equidad para en ter acesso Colombia. a esses Los tratamentos. diferentes regímenes de atención Os hacen diferentes la regimes de diferencia atenção na Colômbia fazem grandísima y abismal uma de grande poder diferença, tener grande e éxito abismal al diferença final del para poder tratamiento. Un ter régimen sucesso no subsidiado, final do un régimen tratamento, um contributivo regime y una subsidiário póliza de define contribuição categóricamente e cómo uma te va a pólice ir a ti en el define futuro. categoricamente como vai ser o seu futuro Excelente, muchas nesse gracias, doctora, por tratamento. tu Excelente, perspectiva. muito Muchísimas obrigada. gracias, Víctor. Muito De obrigada, nada a usted. Vitor. Vamos a movernos entonces al Então, doctor agora Arnaldo. vamos Quería tener acá tu com o perspectiva doutor como Arnaldo. Eu médico gostaria de ter aqui a sua especialista en la perspectiva área como médico y escuchar especialista en nessa área e oncología ouvir, las guías de evidencias científicas escutar que nos as guias e señalan evidências cuál es el nivel de científicas evidencia que cada que una de nos estas destacam qual é o terapias nível de innovadoras evidência que temos traen de y cada las uma dessas terapias de oportunidades de inovação temos optimización e o quais são mejorías en los estándares de cuidado para los pacientes. Cuéntanos nos desde tu padrões de perspectiva, cuidado para os ¿a qué pacientes. Desde a sua frecuencia los perspectiva, médicos com deben que apartarse frequência de os la médicos alternativa para considerar clínicamente devem ideal afastar-se y dessa tratar al alternativa e paciente con lo para que hay? considerar Lo que quiero decir es, o tenemos muchas tratamento do veces paciente innovación llegando, com o que há. tenemos a los médicos Temos revisando estas alguns médicos evidencias revisando con essas una grande evidências perspectiva com uma positiva grande sobre la perspectiva adopción de positiva mejores sobre a opciones, adoção de pero melhores muchas opções, veces se enfrentan mas con la muitas necesidad de vezes tomar se decisiones sobre lo que encontram está com o problema de disponible. tomar Qué decisões com o que frecuencia está esto disponível, pasa com y que qué frequência isso consecuencias acontece e este quais tipo são de as decisiones tienen para consequências el diagnóstico y prognóstico del para paciente? esse diagnóstico e prognóstico do Bueno, paciente. muchas gracias Bom, por la muito invitación, obrigada en el fondo, para pelo poder conversar un convite, poco de estos temas. para poder Por conversar um desgracia, pouco este es sobre un este tema tema. muy relevante, Infelizmente, é al um menos tema en mi muito país, relevante, pelo menos como no ya meu mostraron país. en el estudio, también Como já probablemente en mostraram no estudo, Latinoamérica, também provavelmente na respecto a América lo que es Latina, el com acceso. Tenemos respeito grandes ao problemas acesso, de já atrición, temos así se grandes llama problemas el de concepto atenção, médico, donde el paciente no es o capaz de conceito llegar a una médico, onde o segunda paciente línea não u é otra capaz de línea de chegar a uma tratamiento segunda linha, outra linha de por un tema, tratamento, digamos, de tiempo y devido de a dificultades. problema de En mi tempo país ou de no es outras infrecuente que dificuldades. No estemos meu en esta país, circunstancia, a pesar de que é una frequente droga essa innovadora circunstância, tenga apesar de una magnitud de beneficio clínico aqui estandarizada muy buena, no está tem uma mayoritariamente magnitude de todavía benefício aceptada clínico para muito su bom, uso mas ainda não está en muito aceita pacientes, para o sobre seu todo del uso mundo no público. Tenemos paciente. brechas muy importantes entre Temos público y lo brechas muito privado importantes en entre este a parte sentido, pública e privada y neste sentido. ahí nos vemos en un problema Então, aí no nos menor, encontramos com um y problema de alguna não forma menor. también los E, de estudios alguma clínicos son maneira, una os oportunidad estudos para el mundo clínicos são público, uma oportunidade donde para o no está mundo cubierto el público, acceso de onde esa não está droga para los coberto o acesso pacientes. Vemos no solamente a este beneficio de medicamento sobrevida para o en pacientes paciente, não metastásicos, só en calidad de vida, na qualidade de vida do en paciente, o paciente tolerancia, digamos también. metastásico, Entonces, es enquanto a sumamente tolerância do importante el paciente. tema de Então, la é muito brecha que, por importante esse desgracia, hoy tema, día vemos porque respecto já al vemos acceso de que, com pacientes respeito ao en el acesso a caso de esse mi país, en el paciente, mundo no caso público do y el meu mundo país, privado, no mundo porque público e regulatoriamente privado, no está aprobada. porque Y otro regulatoriamente tema não que no está es menor, aprovada. E que outro quisiera tema que não é mencionar, que a menor, veces que eu gostaria de cuando se mencionar, aprueba una droga é en mi que às país vezes desde el punto de quando vista se aprova um público, no se medicamento hacen no meu salvedades, país, porque hoy día sabemos que no hay porque algunas hoje em drogas dia que pudiendo sabemos que alguns pertenecer a la misma medicamentos que clase podendo no pertencer à tienen mesma necesariamente el mismo nivel de classe não vigencia, têm y a veces se o dejan las mesmo todas nível de aprobadas evidência de la misma manera. e às vezes Entonces são hay que ser un aprovadas todas poquito da más mesma fino a la maneira. Então hora devemos de ser um poder pouco mais encasillar estos seletivos fenómenos. na hora Y un de tercer aspecto que me parece relevante selecionar. mencionar, E um en mi terceiro país aspecto tenemos que eu acho brechas relevante diagnósticas todavía. Muchas de são estas essas drogas brechas tienen un proceso diagnósticas. Muitos diagnóstico para desses su uso. medicamentos têm um La processo de búsqueda de un diagnóstico. biomarcador Por exemplo, específico. a busca de um Y en biomarcador mi país tenemos específico. No meu dificultades de país, acceso temos a la dificuldade de secuenciación, por acesso. ejemplo. Y si uno quisiera dar una E terapia se dirigida, requiere de una se secuenciación para quiséssemos dar poder uma terapia diagnosticar dirigida para esa poder alteración y que el diagnosticar paciente essa pueda alteração e que o acceder. paciente possa ter Entonces, acesso. tenemos elementos Então, temos diagnósticos de elementos brecha, tenemos diagnósticos, brechas a nivel entre el sistema temos público brechas y a privado, níveis no sistema y de la público forma privado también como e da maneira realizamos também como la incorporación a realizamos veces de la a droga en el mundo incorporação deste público, que medicamento va no con mundo una público. lentitud significativa respecto a Isso cómo é se va sumando significativo la de aspecto que evidencia. vai se unindo a essa evidência. Muchas gracias Muito obrigada por esta perspectiva, doctor por essa Hernando. perspectiva, Tuvimos doutor un Hernando. representante
tivemos um representante da sociedade civil que oncología, trazia um pouco essa introducción perspectiva de sobre expertos oncologia, también desde na la sua visión de visão de oncología, esta especialista, desde perspectiva a muy importante.
a importante. visão de Me oncologia, gustaría traer essa un poco la perspectiva é muito perspectiva de la importante. Eu doctora gostaria de trazer também um Astrid, pouco a que perspectiva trae da una doutora experiencia tal vez de Astrid, una que tem otra uma área experiência também terapéutica, de pero que uma outra enfrenta área terapêutica, sistémicamente mas los também mismos enfrenta desafíos de para maneira poder sistêmica os contrarrestar mesmos un poco desafios para y ver si poder en otras áreas esto combater um también es pouco. verdadero. E En vamos ver também se cardiología, em doctora outras áreas Astrid, também isso é muchas verdadeiro. Na veces el beneficio de la cardiologia, innovación está en doutora, esse prevenir un evento que benefício todavía da no ha inovação, às ocurrido, vezes, está en em distinción prevenir esse evento que ainda não a oncología, aconteceu. en que vimos que hay una Com urgencia diferença, muy grande a por ecologia, com comparação à enfermedades que van a ecologia, avanzar de una manera com, muchas veces aguda, podem amenazando la vida de forma avançar em doenças cortoplacista. agudas que Si me pode permite acá una visión un poco más ameaçar a vida do simplista del paciente. concepto, Se me permite aqui uma cómo visão um pouco mais simples desse estos conceito, retrasos como pueden estes afectar atrasos podem la posibilidad afetar de los a pacientes en la área de possibilidade dos cardiología de pacientes na prevenir área de eventos cardiologia, como infartos, enquanto a prevenir asisten eventos a como infarto, accidentes cerebrovasculares, a AVCs, hospitalizaciones o hospitalizações agudización de sus ou condiciones. ¿Tú ves los mismos desafíos agudez que dessa vimos en oncología, acceso agravação a dessas tecnologías condições, acesso à distintos en tecnologia, público-privado, diferentes, distintos en tiempos? ¿Cómo estos público factores ou están privado, afectando como esses pacientes fatores estão en su afetando os realidad de pacientes México na y en sua su área realidade no terapéutica de México e na sua especialidad? área terapêutica Sí, de perdón sua que el cerebro no lo especialização. completo, pero Sim, efectivamente me desarrollo en sim, temas efetivamente cardiovasculares me y desenvolvo nos metabólicos sistemas principalmente. La cardiovasculares brecha e es muy metabólicos. A parecida, brecha es decir, é con muito los diferentes parecida, ou sistemas de seja, salud. com os diferentes Por sistemas de supuesto que el saúde e, acceso a la logicamente, parte o privada acesso à parte hace que las privada cosas sean más faz ágiles com que as y coisas sejam que mais haya mayor disponibilidad ágeis e de que haja uma fármacos. maior En el disponibilidade de sector público fármacos. es No otra setor historia público, y también já a história é geográficamente diferente e México também es muy grande y geograficamente por lo tanto México é muito también grande hay e, diferentes portanto, regiones en também há donde el diferentes acceso no regiões es el onde o adecuado. acesso não é adequado. Desafortunadamente, por Infelizmente, especialistas que estamos viendo que los pacientes llegan para prevención estamos vendo que os secundaria, pacientes chegam à terciaria, siendo que prevenção deberían de secundária e tener terciária, sendo que desde el deveriam ter, inicio desde o tratamientos mucho início, más oportunos, tratamentos muito precisamente, mais sobre todo con oportunos, nuevas precisamente eh, herramientas terapêuticas que principalmente com tenemos para ferramentas prevenir terapêuticas todos que estos temos para eventos. prevenir todos El esses problema no es eventos. solamente a O veces el problema não é acceso, podemos somente de iniciar un o medicamento acesso, porque preventivo, poderíamos pero el iniciar um problema es la medicamento continuidad. ¿Y preventivo, qué mas es o lo que problema é a sucede con lo que vemos continuidade. en O que los ensayos acontece com o que clínicos, vemos ¿no? nos Los ensaios resultados son clínicos? Os maravillosos resultados con são seguimientos a maravilhosos, 3, com 4 años. segmentos a ¿Qué 3 e pasa a 4 veces en anos, nuestro mas o país, que acontece desafortunadamente, no más en nosso el sector público y país? también en el privado, cuando el E paciente também ya mais no no puede setor costear público e una no privado, terapia, quando já o que paciente los não pode tratamientos se ven custear a terapia interrumpidos e esses tratamentos o que são los pacientes interrompidos, tienen 4 ou que meses os la pacientes terapia têm y el 4 siguiente meses mes de no terapia hay e no próximo acceso mês já não tem a la acesso prevención, al à medicamento. prevenção Entonces, esto e es ao uno de los medicamento. principales Então, esse problemas é que um dos tenemos, principais continuidad, problemas que y creo temos yo que e a también el continuidade. Eu tema de acho também que o educación, no tema solamente en da la parte educação, médica, não hoy somente en na parte día el médica, acceso a la información es mucho que hoje em más dia o acesso à homogéneo gracias informação é muito a la mais inteligencia artificial, al graças à Internet, inteligência etcétera, pero artificial también en e à nuestros internet. pacientes, ¿no? De E identificar, também de os nossos acceder o pacientes, que de eles possam acudir a los sistemas identificar de salud e ter de manera acesso ao mucho más sistema de oportuna, como saúde de maneira mencionaba muito la mais doctora oportuna, Alejandra y el como doctor Arnaldo, a doutora mencionava, acceder, acudir e y também ter obviamente en el acesso e primer nivel de poder atención se hagan ter referencias más acesso a este oportunas de los nível pacientes. de Creo que atenção sin com duda esto mais sería un área de oportunos, mas sem dúvida oportunidad, isso el seria mejorar el tema uma área educativo, de la oportunidade difusión de la e a información difusão da y para nuestros informação sistemas de e salud, para o pues nosso la sistema de continuidad de los saúde, pois a accesos a continuidade e os todas las acessos a herramientas todas terapêuticas as y también a ferramentas las terapêuticas diagnósticas. e também as Acá muchas veces los diagnósticas. Aqui, pacientes, muitas vezes, os si no se pacientes, tiene todo en se sus não, centros rurales, en sus centros se de salud, não bueno, se van a tem, por otras exemplo, os áreas, centros pero en rurais, eles algunas chegam às outras ocasiones, áreas, aún mas em en algumas algunos centros ocasiões, especializados, no se ainda em tienen todas alguns las centros herramientas especializados, diagnósticas não tem y essas algunas se ferramentas paran en diagnósticas medio e privado algumas cuando el paciente se lo param puede no meio hacer. privado, En quando o algunos otros paciente, centros, pues sí se cuenta em con las alguns outros centros, herramientas contam com essas diagnósticas, ferramentas pero es diagnósticas, difícil la mas é homogeneidad para difícil toda nuestra a población. homogeneidade para toda a nossa população. Perfecto, muchas gracias. Y Perfeito, en muito este obrigada. tono me gustaría ir Então, eu terminando gostaria para de un ir, cierre, capturando de já ustedes tal vamos vez rumo una ao visión de encerramento una deste o dos evento. acciones Então, vamos concretas falar que sobre nosotros a sua visão podríamos de acá uma ou en la duas reflexión y ações visión de cada que uno de poderíamos ustedes mencionar aqui com uma tomar reflexão como de cada próximos um de pasos o vocês, en la visión de ustedes como na visão acciones de para vocês, garantizar que podamos
para garantir que possamos garantir de alguma maneira a distância entre disponibilidade de soluções e que estas soluções estejam em mãos dos pacientes que tanto precisam e também dos médicos para que usem essas ferramentas. Vimos nos estudos, na apresentação de Oscar, desafios
em como tecnologías, avaliar essas cómo buscar tecnologias e financiamiento, como cómo procurar actualizar financiamento, protocolos, como varios de los puntos atualizar que tú estás vários comentando dos también, pontos que você Astrid, está relacionado a la comentando información de la para a población, informação cómo navegar sus sistemas da de salud. população e como Me navegar gustaría nos sistemas de empezar saúde. contigo que está acá en Gostaria de pantalla, começar Astrid, uno o dos puntos concretos ou que dois te pontos concentraría concretos después de que esta se reflexión que concentraria dimos depois dessa para ojalá reflexão, avanzar de forma para substancial avançar de en maneira sistemas de substancial acceso nos a sistemas de medicamentos acesso innovadores y a nuevas soluciones para los medicamentos pacientes. inovadores Muchas gracias. Claro, para os muchas pacientes. gracias. Muito Para obrigada. hacerlo corto, yo diría Para fazer com que educación, seja curto, difusión, sin duda, y educación en la parte médica, já na parte médica, de la sociedad en general, da sociedade, difusión, por supuesto, de esto, difusão por e, supuesto, que requerimos una mayor logicamente, inversión en salud. Ya lo para um decía maior investimento em principalmente saúde, Oscar en su já como presentación. o Oscar já Creo que mencionou na sua necesitamos apresentação, mayor eu acho que inversión precisamos porque de si mais hacemos investimento entender a nuestras gobernantes y demás que más para que os nossos un gasto es governantes, una inversión ainda que um a gasto é uma futuro inversão, y a futuro inmediato e inmediato. e esse futuro Inclusive, creo que imediato, esto sin duda hará inclusive la eu acho brecha que isso, sem muchísimo menor. dúvida, é uma brecha menor. Muchas gracias por las reflexiones y bueno, y mucho de Muito lo que tú obrigada estás por suas comentando reflexões e como muito hacen do que evidentes você muy está robustos, comentando, no solo partindo por de este estudio, evidências pero tão muchos robustas, não otros somente com que en esse estudo, mas FIFARMA com hemos muito outros que desarrollado. temos na Gracias, FIFARMA, Alejandra. Me desenvolvemos gustaría escuchar graças. desde la Muito obrigada, representación de la Alejandra. sociedad civil, Gostaria de de los ouvir a pacientes, representação cuáles da serían sociedade esos civil e dos 1, 2 puntos pacientes. que tú ves de acciones Quais concretas. seriam esses pontos Pues que yo você creo vê que como hay ação algo muy concreta? importante que estamos Eu desarrollando en acho que tem uma Colombia, coisa muito que es importante que activar a estamos los fazendo na pacientes para que Colômbia, sean que é ativar os conscientes de que pacientes para que sejam eh, cientes una, son, tienen que ser activos frente a sus que devem tratamientos ser y tienen que ativos em conversar con sus relação aos seus médicos tratantes tratamentos e para hacer devem una conversar sinergia com seus exacta médicos para criar uma y tener sinergia posturas muy claras para e ter construir de posições bem manera, claras para construir. yo creo que en sinergia, ¿qué es lo Eu mejor? acho que Ahora, juntos en este momento los pacientes llegan con una podemos cantidad de trabalhar melhor, mas información os de pacientes la têm IA muita y de Google informação y de da una IA cantidad e de de Google herramientas e de que muitas outras usan cuando los ferramentas que diagnostican. utilizam Pero quando yo são pienso que la diagnosticados. información Mas y eu la acho que educación a de la informação e a sociedad civil, de educação da las sociedade fundaciones civil, a los das pacientes es fundações de vital importancia, para os porque pacientes les é da muito importante, manera de porque dá sentarse a de una manera eles diferente de frente a olhar de su uma médico forma tratante diferente e a para se sentar na consensuar frente qué do es lo médico mejor para para mí. chegar a um Y consenso nosotros también ao estamos que é con melhor unas para mim. E campañas muy nós temos grandes umas campanhas con muito los médicos que grandes además com están os médicos con una disposición que muy têm uma especial disposição y muito muy grande bonita para e muito darle bonita todo el conocimiento al para paciente, dar todo o porque muchas conhecimento ao veces en paciente, porque Colombia muitas vezes na toda la Colômbia información no se le da todas al as paciente informações dependiendo não del são sistema en dadas el ao que esté paciente afiliado. dependendo Entonces do muchas veces sistema onde dicen, ¿para está qué le voy a ele decir al atribuído. paciente que Então, existe una às vezes, terapia eles si, pensam: si su para que eu vou sistema de salud falar no se la va a dessa dar? terapia se o Entonces sistema nosotros de saúde siempre le não vai decimos al dar? médico, Nós dile sempre falamos para o todo lo que el médico: paciente fala necesita para o saber. paciente tudo No o que o paciente escatimes ningún precisa esfuerzo saber, que desde la não sociedad civil nosotros nos porque vamos na a encargar sociedade para que el civil nós paciente reciba podemos lo que nos tiene que recibir, encarregar para ni que o más ni paciente menos. receba o que Entonces tem que esto es receber, nem educación al mais nem menos. paciente Então, para que tudo esté isso é educação ao más paciente, activo y más para que ele presente esteja y mais tome ativo e mejores mais decisiones presente e frente a possa sus tomar tratamientos. melhores decisões em Tener relação ao conversaciones seu con el médico tratamento, siempre, porque conversas muchas com os veces los médicos, médicos porque no es que muitas no vezes quieran, os es que médicos están não é que maniatados não querem, mas é porque que no estão pueden decir. presos, porque não Y podem también dizer. que E empecemos a hablar também no que desde comecemos a visitar al médico conversar, não desde la somente enfermedad, para desde visitar cuando ao existe médico el em relação síntoma, à doença, sino que ou quando aparece um sintoma, empecemos a mas sim normalizar que a ir gente al médico comece a desde la normalizar normalidad de ir ao nuestro cuerpo. médico eh, No com vamos a al médico cuando normalidade ya do haya nosso síntomas corpo. graves Não chegar ao porque médico quando porque tivermos no vamos sintomas a llegar a graves. tiempo. Por que não El vamos mejor chegar a tempo? medicamento A innovador melhor es llegar medicação a tiempo, inovadora é chegar pero a tempo, también es oportunamente. tener conciencia E de também que ter soy un paciente consciência de que activo eu frente a mi sou um enfermedad paciente y construyo de proativo manera em conjunta relação con à mi minha médico doença e posso y el construir médico junto com o meu tiene médico, la e o humanidad, la médico tem a responsabilidad, humanidade, el a profesionalismo responsabilidade e de o decirme todo profissionalismo lo que yo para dizer necesito. tudo o que eu Eso es preciso lo que saber. nosotros
É isso o que en lo que nós nosotros estamos trabajando en Colombia. estamos fazendo aqui na Colômbia. Estamos trabalhando Perfecto, nisso aqui na excelente, Colômbia. muchas gracias. Ya Excelente. vemos ahí Muito obrigado. convergencia Já de vemos No, es aqui opiniones. que no me pude algumas conectar outras desde el computador opiniões. porque no Ai, me dio que acceso, não entonces estoy en conseguia el me teléfono conectar y no esto es la computador, estou locura. no telefone No te e isso é preocupes, uma te loucura. escuchamos perfecto y te Não tem oímos bien. problema. Gracias. Muchas Entendemos gracias. tudo e Yo te estaba ouvimos comentando que ya perfeitamente. vimos Eu estava convergencia comentando entre que tu aqui havia comentario, por alguns ejemplo, en tema de comentários educación, em relação con ao tema de Astrid, que me educação, parece que es un com tema muy Astrid, e relevante. acho que Nos tudo isso é interesaría muito escucharle, relevante. doctor Agora gostaríamos Arnaldo, de desde ouvir tu o doutor perspectiva, este Arnaldo com mundo, sua puntos que opinião van en la misma com esses dirección dois o pontos te que tomara siguen tenham a a mesma los resultados direção ou presentados. possam se somar aos pontos que já Me sumo a las apresentamos. palabras de Alejandra y de Complemento Astrid. e apoio às Yo palavras de creo que aquí hay que Astrid poner al e da paciente al Alejandra. centro. Eu acho que o paciente Ese es deve el estar no objetivo. El centro. paciente está Esse en é el centro o de todo objetivo. esto. O paciente ¿Y está no cómo centro hacemos de un tudo esfuerzo isso de diversas e entidades? como podemos fazer o Industria, esforço com reguladores, diferentes entidades, indústria, gobierno, academia, reguladores, desde las universidades, academia, así como ayudamos a perfilar mejor y para a ver biomarcar como mejor a nuestros podemos pacientes para que apoiar verdaderamente nossos sean pacientes, los que para más que se sejam benefician de esta eles estrategia os mais terapéutica beneficiados y en dessa conjunto podemos estratégia solucionar el terapêutica tema de e que acceso. A mí me juntos parece possamos que es un melhorar o problema tema dos complejo que acessos. tiene É um muchas tema aristas. complexo que Es tem importante la evidencia muitas científica y objetiva, variáveis, evidentemente. há muitas Trabajar en la academia teorias, para poder devemos perfilar y trabalhar generar também mejores biomarcadores para para seleccionar a una gerar mejor a la melhores población que se indicadores beneficia. para selecionar muito melhor Eso a va mucho população que vai se relevante. Ahí beneficiar. yo Eu veo un acho que rol isso é muy muito central de la relevante. inteligencia Eu artificial vejo um papel respecto a importantíssimo poder aí na biomarcar inteligência mejor y a artificial para democratizar incluso biomarcar melhor e até estrategias democratizar diagnósticas en imágenes estratégias y diagnósticas secuenciación em genómica. imagens e Y por sequenciação supuesto genômica. también E é claro en poder também trabajar con los pagadores en una poder forma de trabalhar hacer com os esto pagadores viable com uma para el forma sistema. de tornar tudo Entonces isso creo viável para o que sistema. tenemos que Eu acho sentarnos que todos en la mesa y devemos con nos disposición a sentar poner al todos na paciente al mesa e com centro muita disposição para para que los colocar o pacientes se paciente no beneficien centro, de las para que os estrategias de pacientes innovación. possam se beneficiar das No sé si inovações conocen, hay un e das estudio publicado en medicações. el Não sei se vocês JCO, conhecem um estudo que que es una foi revista bien publicado no importante de Janssen, que cáncer é hace un um par de estudo años, de donde câncer que foi feito há muestra alguns el anos, nivel de onde se innovación que hace mostra o la nível de industria inovação que versus faz a lo que indústria efectivamente em hacemos como comparação academia. Yo lo com o digo que ahora como nós profesor fazemos como instituição universitario, acadêmica, e y falo isso estamos al agora debe como en ese professor proceso de cómo universitário, trabajar e estamos cooperativamente começando a ver para isso, como podemos facilitar la trabalhar juntos biomarcación para local, facilitar el com acceso también y biomarcadores, selección correcta de biomarcação, nuestros a pacientes para escolha los certa tratamientos. dos Yo creo pacientes que para todos os me tratamentos. Eu sumo a las acho que, palabras de la e por educación. isso, me Aquí junto no hay às que palavras negarle la da información a educação. nadie, hay Não que ser devemos negar transparente informação a en el ninguém, devemos fondo, ser pero el transparentes. camino que a veces ha ocurrido en mi país, que no me Mas o parece que el acontece correcto, no que es meu la país, que eu acho que não é judicialización certo, é a de los judicialização accesos, es dos una muy buena acessos. política. Creo Acho que que eso es essa é porque uma no péssima logramos como política, sociedad porque enfrentar este realmente problema não de verdad. estamos Y creo que enfrentando requiere de como todos los sociedade actores, o sector problema e de precisamos de industria, todos os atores, pagadores, indústria, ministerios, pagadores, Ministerio de ministérios, Salud respectivos, Ministério da Saúde pacientes, correspondente, academia, pacientes, para instituições poder tener acadêmicas, una política para más que possamos robusta ter uma de política mais acceso. robusta de acesso. Excelente, muchas gracias y muy claro, doctor Muito Arnaldo. Yo creo que tú obrigado, logras muito traer esto claro, a un Arnaldo. cierre Você leva isto muy para um importante encerramento y bem contundente que está importante e muy alineado con la contundente, que visión de está este muito alinhado webinar, de com a las visão actividades deste que FIFARMA está webinário, llevando a das cabo, que atividades se que a FIFARMA concentre en está el diálogo, realizando que para se se concentre en concentrar no educar a todos diálogo, sobre lo na que hay de educação de información todos sobre o que y esta temos oportunidad de em identificar informação cuáles e son los essa cuellos de oportunidade botella que para podemos identificar trabajar juntos quais para são os seguir empecilhos que avanzando. temos Les para quería agradecer trabalharmos mucho por su juntos e tiempo, muchas poder gracias. avançar. Pudimos Gostaria sostener de acá por el agradecer a tiempo casi todos. 220 personas conectadas, lo Mantivemos que aqui da la praticamente magnitud de 200 la pessoas importancia de los conectadas, o que temas, demonstra a esta importância hambre desses de conocer temas, más sobre lo que essa está pasando en necessidade de Latinoamérica y conhecer identificar mais o que estos está puntos seguramente acontecendo está na América Latina permeando mucha e gente en la identificar todos sociedad, esses desde la pontos sociedad está civil, na sociedade pacientes, civil, médicos, nos expertos de la pacientes, nos industria. médicos, Muchas nos gracias a especialistas todos da también que indústria. se Muito conectaron, obrigado a a Oscar todos de os que se IQVIA, conectaram, Janet por a su nossa equipe da liderazgo desde IQVIA FIFARMA. e também a Acá, Janete antes de como líder da finalizar, me gustaría FIFARMA. retomar Antes un de mensaje encerrar, que es gostaria de central a esto, salientar uma que la mensagem innovación solo central, genera que a verdadero inovação valor si no somente logra gera llegar verdadeiro valor quando oportunamente a los consegue chegar pacientes que
oportunamente aos pacientes que precisam. Eu acho que indo nesse fio que você criou, Astrid, Alejandra,
diálogo, diálogo, informação, educação e identificar as alternativas e também as discussões necessárias para que tudo isso, tudo isso possa se tornar uma realidade. Esse é o objetivo que temos aqui. Já fomos capazes de fazer estudos, de pesquisar e identificar esses obstáculos. Os obstáculos do governo, dos sistemas de saúde, problemas para ajudar os profissionais para que possam continuar avançando em seus conhecimentos e também assegurar que esse seja um diálogo multilateral para que possamos continuar avançando. Acho que tivemos esta conversa como um ponto de partida, mas com certeza com um ambiente que vai promover todas essas discussões com a mesma direção de melhorar a sociedade e melhorar a saúde em todos os países e ter indicadores econômicos para todos. Muito obrigado, espero que todos tenham um excelente dia e que o conteúdo tenha sido de valor para todos. Muito obrigado. Bom dia. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigado pelo convite. Con mucho gusto. Gracias, buen día. Com muito prazer. Bom dia a todos. Muito obrigado. Até logo. Listo.